Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 35 – Tempo Crítico. Eles chegaram ao terceiro andar e estavam prestes a suspirar quando um ancião e dois de seus subordinados apareceram, dando-os uma surpresa. A luta rapidamente se tornou caótica. Haruhiro grunhiu enquanto ele rapidamente usou pancada, 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 e desviou dos sucessivos ataques do kobold. Não havia mais nada que pudesse fazer. Foi exatamente o que aconteceu quando ele lutou contra um inimigo face a face. E porque ele tinha que dedicar toda essa atenção aos movimentos da arma e braços do kobold, ele não tinha ideia do que estava acontecendo com todos os outros. Os outros estavam bem. Como eles estão indo? Ele estava preocupado, mas não conseguiu mais pensar nisso. Tempo. Eu tinha que comprar tempo, mesmo que apenas um pouco, mantendo a atenção de um inimigo em mim. O atual nível de habilidade permitiu Mogizu cuidar de um ancião sozinho. Yumi não tinha medo de uma briga, então ela deveria estar se segurando contra um kobold B. Eles também tinham Shihoryu e Merio para apoiá-los. Se Haruhiro pudesse manter o kobold B totalmente ocupado, havia uma boa chance de que tudo ficaria bem. Ele provavelmente não poderia matá-lo sozinho, mas pelo menos poderia mantê-lo ocupado. O kobold de repente gemeu e virou as costas para ele. Merda! Vendo a forma como a sua cauda se movia, Haruhiro sabia que ele estava em apuros. O kobold virou, balançando sua espada, com o braço totalmente estendido. Haruhiro percebeu que não havia nenhuma maneira que ele pudesse desviar do golpe, mas seu corpo se movia para executar pancada reflexivamente. Sempre que ele estava sendo atacado, pancada acabava por sair. Ele tinha abusado da técnica até que ele tinha formado um mau hábito. As coisas correram exatamente como se temia. Arg! Haruhiro grunhiu quando a espada do kobold esmagou sua adaga e o fez soltar. O kobold pressionou o ataque, latindo furiosamente. Haruhiro não teve tempo de bloquear, então ele esquivou em vez disso. Evitar movimentos desnecessários nem passou por sua cabeça. Em vez disso, ele colocou tudo o que ele tinha para torcer seu corpo. Ele sabia que seus movimentos eram inteiramente ineficazes e desejava que ele pudesse se acalmar o suficiente para lutar adequadamente. Mas ele não podia. Ele entrou em pânico. Haruhiro sentiu-se ofegante quando a espada do kobold penetrou no braço esquerdo, logo acima do cotovelo. Ok, é apenas um arranhão, ele disse a si mesmo. Mas a quantidade de sangue que estava fluindo da ferida era surpreendente. E doeu. Que diabos? Kobold, me dê um tempo, você vai. Eu estou implorando-lhe bem aqui. Porque ele estava perguntando em primeiro lugar. Haruhiro não tinha ideia. Mesmo se Haruhiro perguntasse educadamente, o kobold provavelmente não iria ouvi-lo. O kobold provavelmente iria responder com: não me tome por um idiota. Este latiu novamente e virou as costas mais uma vez. Ele estava preparando exatamente o mesmo ataque. Vá em frente e tente. Haruhiro pensou agora. Ele viu através dele neste momento. Depois de ver a técnica realizada uma vez, não havia nada para se preocupar mais. Haruhiro saltou para trás, colocando uma distância suficiente entre eles para o ataque do kobold não conseguir o alcançar. Ou então ele pensou. Mas o kobold de repente fez uma meia volta, vindo direto para ele. O quê? Haruhiro ficou com os olhos arregalados de surpresa. Em vez de atacar com sua arma, o kobold o chutou no peito, fazendo-o voar. Ele caiu de costas, com força, com o kobold mesmo vindo diretamente para ele. Merda! Ele estava acabado. Luz do julgamento. Um raio de luz ofuscante disparou para o kobold. O feitiço de Merii. O kobold apressadamente inclinou-se para trás com força para esquivar-se. Enquanto Haruhiro levantava, Merii entrou, graciosa e suave. Ela mexeu seu cajado para cima e para trás em um amplo arco. Esmagar.
A arma de Meri se conectou com o lado do kobold. Esta foi uma brilhante e magnífica combinação das habilidades, luz do julgamento, e esmagar. Não posso simplesmente ficar de pé e admirar. Haruhiro pensou. O kobold a cambaleou. Haruhiro foi habilmente para trás, fechando a distância entre eles e, usando Viúva Negra, ele bateu sua adaga debaixo do seu queixo. Quando ele rapidamente pulou, seus olhos se encontraram com os de Meri por um instante. Obrigado, ele disse, antes de voltar sua atenção para a cena ao seu redor. Mogizo estava dominando sua luta com o ancião capataz, mas Yumi estava lutando contra o trabalhador kobold restante e parecia estar ferida também. Precisava de ajuda imediatamente. Chihiro usou ligação sombria no ancião, parando seus movimentos e permitindo que Mogizo usasse uma ofensiva total para destruí-lo. Depois disso, todo mundo foi no kobold bem e facilmente o matou. As coisas se acalmaram depois e eles finalmente foram capazes de fazer uma pausa. Eles rapidamente recolheram os talismãs dos corpos dos kobolds e Meri foi os curar. Parece que conseguimos, mesmo sem Hanta, disse Yumi com um leve sorriso, embora a exaustão fosse evidente em sua expressão. Como Haruhiro, ela também tinha sido ferida na luta anterior. Para ele, parecia que lidar era menos apropriado para dizer do que conseguimos por um triz. Mas, isso foi por um triz, eu acho. Chihiro disse, olhando para o chão. Talvez. Yumi, Haruhiro, vocês dois não são apenas bons no combate na linha de frente. Ah, mas não é como se eu estivesse tentando criticar ou qualquer coisa. Eu sei, Haruhiro sorriu para Chihiro, embora seu sorriso parecia mais amargo do que ele queria. Estou de acordo. Eu e Yumi não somos adequados para tomar inimigos diretamente em brigas, não importa o quanto nós tentamos. Para mim, pelo menos, quando as coisas estão mal, eu sou manipulado pelos meus adversários. E se as coisas estão indo bem, é porque eu mal consegui evitar isso. Ou é assim que me parece. E por isso, há muito movimento, as lutas se tornam bagunçadas, e isso torna as coisas mais difíceis para você e Meri. Eu acho que faz com que seja difícil manter o controle de tudo o que está acontecendo. Ponto. Mas não é como se Hanta ficasse em um lugar o tempo todo também, disse Meri. Embora Meri provavelmente pretendesse apoiar o argumento de Haruhiro com essa declaração, algo fez Haruhiro inclinar a cabeça para um lado em incerteza. Isso é verdade? Mas eu acho que Hanta intencionalmente tenta manter a atenção de um inimigo completamente em si mesmo durante uma luta. Quando nos oferecemos para ajudá-lo antes, ele sempre ficaria irritado com a gente. Claro, isso é estúpido às vezes, mas se nós apenas deixarmos ele fazer assim, ele manteria um inimigo fora de nossas costas. Acabei de perceber quanta diferença faz. E ele também é. Haruhiro não queria admitir isso, mas seria injusto. E era verdade, então ele se sentiu obrigado. Ele tomou uma respiração profunda e disse, a realidade é que ele também se tornou muito mais forte. Ele é muito melhor em lutas que antes. Eu não sei, talvez seja porque ele usa muito suas habilidades, mas ele se tornou muito bom em combinar suas técnicas com a nossa. Sem dúvida, tornou-se um ativo real. Talvez até mais um ativo do que eu, Haruhiro pensou e estava prestes a dizer isso também, mas se deteve. Não havia qualquer ponto em depreciar-se agora. Talvez nós devêssemos ir. Mogizo começou, então ele ficou em silêncio. Todo mundo sabe que Yumi odeia Hanta. Yumi, um lado de seu rosto inchado e olhar grudado no teto disse. Yumi disse, um lado de sua bochecha inchou e olhou para o teto. Sempre que Hanta chama Yumi de peitos planos, dói o sentimento de Yumi, não importa o quanto Yumi o xingue, ele continua. Então, mesmo que as pessoas digam a Yumi que há razões para gostar de uma pessoa assim, Yumi não pôde fazê-lo. Ponto. Sim, Haruhiro assentiu, encarando-a para continuar. Mas, mesmo assim, o olhar de Yumi caiu no chão e soprou ambas as bochechas. Mas, apesar de Yumi odiar Hanta até as tripas,
A equipe tem dificuldade sem ele. Mesmo que ele seja apenas uma pessoa. Quando Yumi pensa sobre o que deve ser para Hanta, ele perdeu Haruhiro, Mugizu, Shihiro, Merin, Yumi, todos nós 5. Imagine o quão difícil deve ser para ele nos perder, todos de uma vez. Ponto. Yumi. Shihiro sussurrou, abraçando-a em torno dos ombros. Quando você pensa sobre isso? Yumi. Yumi parecia perto de chorar. Se eu estivesse nessa situação, sozinha neste lugar, Yumi ia estar tão solitária e deprimida que ela poderia não ser capaz de fazer qualquer coisa. É o mesmo para Hanta, Yumi acha. Primeiro de tudo, ele. Haruhiro começou, então ele fechou a boca e respirou fundo pelo nariz. Ele estava completamente sugado por ter que pensar seriamente agora. Parecia que ele estava pendurado na borda de um monte. Louco, mas ele teve que tomar uma decisão legal e lógica. Ele poderia fazer isso? Poderia ele se levantar para a ocasião? Para ser honesto, ele não saberia até que tentasse. E mesmo se ele tentasse, talvez ele ainda não poderia saber. Ele estava sereno e calmo agora? Como poderia ele mesmo saber se ele estava? Perguntando a alguém, talvez. Virando-se para os outros e perguntar: ei, eu pareço calmo e sereno para você? Que inferno, de jeito nenhum. Todo mundo estava olhando para ele, esperando ouvir o que ele tinha que dizer em seguida. Todo mundo estava olhando ele tomar a decisão. Ele não tinha escolha, a não ser tomar uma decisão. Nós não podemos ter certeza se o Hanta ainda está vivo. Disse Haruhiro. Mas eu quero acreditar que ele está. E eu quero avançar pressupondo que ele está. Se não acreditamos, então não faz sentido fazer nada. Sim, Hanta ainda está vivo. E se ele ainda está vivo, eu quero ir atrás dele. Ele não podia forçar ninguém a tomar a decisão. Ele não podia simplesmente jogar tudo de lado e fugir das responsabilidades também. Esta foi a realidade para ele. Vamos descer para o quarto andar primeiro, então vamos ver se podemos fazer o nosso caminho de volta para o quinto andar. Mas eu não quero correr nenhum risco. Hanta ficou para nos dar uma chance de escapar. Vamos ignorar tudo que ele estava tentando fazer por nós se nos matarmos tentando salvá-lo. Eu sou uma pessoa horrível, Haruhiro não pôde deixar de pensar. Ele não disse nada forte, mas se fosse qualquer um dos seus companheiros, além de Hanta, ele provavelmente faria a mesma decisão, mas com as prioridades invertidas e menos cautela. Hanta, talvez seja porque é você, eu pude evitar fazer esse tipo de decisão precipitada. Nossa própria segurança é a nossa prioridade. Nós não vamos nos forçar, e se as coisas parecerem muito perigosas, nós vamos virar e ir direto para a superfície. Se isso acontecer, nós vamos planejar o nosso próximo movimento depois. Alguém contra a minha proposta? Ele não acreditava no mínimo que alguém iria levantar a mão. E ninguém fez. Mas Haruhiro foi quem tomou a decisão, todos os outros simplesmente assentiram. Ele não podia ter pensado que o peso da responsabilidade, o peso de todo o medo e dúvida, de repente cairiam sobre seus ombros. Isso poderia ter aleijado ele. Ainda não era esse o caso. Por algum motivo, ele se sentiu estranhamente aliviado. A decisão de ir tinha sido feita. Agora tudo o que tinha a fazer era cumpri-la. E eles poderiam até desistir. Muito bem, disse Haruhiro. Vamos. Hanta está esperando por nós.